Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, a quarta aula de como sair do estado de vermelho, de endividamento para um estado de investidor. Como aqui vamos falar dos pilares para você fazer um bom investimento. Se você começou a fazer todas as atividades, seguiu aula a aula e foi fazendo o que você aprendeu nessas aulas, nesse treinamento, você já consegue ter pelo menos uma ideia de como começar a fazer um bom investimento. Eu coloco que antes de fazer um investimento, mais importante do que a técnica estratégia do que você vai fazer operacionalmente lá dentro do mercado financeiro é você entender você mesmo, é fazer uma análise introspectiva, uma análise de autoconhecimento para você entender o que você pretende buscar, como você vai se comportar, como que você vai reagir às próprias oscilações, aos próprios fatores, mudanças do mercado financeiro, se você se sente à vontade em investir, se você se sente à vontade em fazer investimento em determinado ativo, em determinado mercado. É importante fazer esse que eu chamo de pilares de um bom investimento, essa introspecção, essa análise, esse autoconhecimento, porque é isso que vai dar a base, vai dar a solidez para você entrar no mercado e fazer o melhor possível dentro do mercado. Eu já vi muitas pessoas que entram com muita vontade no mercado sem fazer essa análise, esse passo anterior. É basicamente colocar a carroça na frente dos bois. E quando o boi está atrás da carroça, ou ele vai bater na carroça e vai destruir a carroça, ou ele vai ficar parado, ou ele vai para trás. Ou seja, se você não coloca as coisas em ordem, se não arruma a sua casa primeiro, se você não se analisa primeiro, não adianta você querer fazer um investimento de qualidade, inteligente, sadio. É preciso respeitar as etapas, os processos. Eu sei que investir é gostoso, é tentador, porque tem aquela ideia de você vai ganhar mais dinheiro, ou vai aumentar a sua renda, vai de repente viver de renda, vai viver de dividendos que as empresas pagam. Só que se você não tem uma estratégia principalmente emocional montada com você mesmo, você não entender os motivos pelos quais você está querendo investir seu dinheiro, tudo que você fizer dentro do investimento corre o risco de ir à ruína e te levar à ruína financeira e emocionalmente. Então eu entendo que basicamente são três pilares que você tem que trabalhar bem com você antes de começar os seus investimentos. E qual seriam esses pilares? Então, o primeiro pilar a gente pode colocar do qual o seu objetivo para o investimento que você quer fazer. É o que a gente falou, né? É o seu porquê e para que investir. É aquela continuação da primeira aula, que a gente tentou entender a sua relação com o dinheiro e entender o porquê para que você quer se organizar financeiramente, pagar suas dívidas, se organizar, começar a economizar, a poupar e a investir para os seus objetivos. Então aqui também é a continuação de você se perquirir, de você se questionar por que você quer investir o seu dinheiro, por que você quer usar os investimentos como um meio para realizar os seus objetivos. Então, aqui basicamente você tem que entender o seu objetivo, aquilo que é importante para você. E é importante que você tenha ideia que sonho ele é diferente de objetivo e os dois são diferentes de projetos. O que vai valer aqui é o seu projeto de investimento, é o seu projeto de vida. O projeto ele é muito mais detalhado, muito mais arquitetado do que em relação ao sonho e ao objetivo. O que é o sonho? O sonho nada mais é que uma ideia abstrata, algo que está na sua cabeça, que sim, nos faz sonhar, mentalizar, às vezes até nos dá um certo motivo para continuar acordando cedo e buscar dinheiro. Só que se pensa bem que o sonho é uma coisa que às vezes pode ser um aprisionamento, pode ser uma coisa não muito boa, porque você fica sempre sonhando naquilo. Ah, eu sonho ter sei quantos milhões, ter uma casa em tal lugar, ter aquele carro. Só que você fica só sonhando, sonhando e você não põe nada em prática, você não age. Então, aquela história, quem sonha acordado não acorda para a vida. E o primeiro ponto para você começar a realizar algo na sua vida é você parar de sonhar. Ah, sabe, pô, Leonardo, você está muito louco, como assim parar de sonhar? Você tem que parar de sonhar para começar a realizar, começar a agir com base nesse sonho. Só que para você começar a agir, a primeira coisa que você tem que fazer é transportar esse seu sonho para o papel. Colocar um objetivo, é você escrever no papel, de preferência que põe a mão, porque até a neurociência fala que quando você escreve algo à mão, você mentaliza mais, se focaliza mais, se dá uma energia diferente. Então você escreve à mão, quero fazer uma viagem, quero comprar isso, quero emagrecer, quero conquistar minha independência financeira. Enfim, você transforma o seu sonho em um objetivo. Só que também o objetivo, na verdade, ele é a sua meta, é o que você vai alcançar lá na frente com base em um monte de ações, atitudes, situações que você tem que desenvolver ao longo dessa caminhada, que é o que você vai fazer no projeto. Então o projeto nada mais é que você estruturar.
por meio de estratégias, ações, atitudes, proteções, colocar metas, micrometas, colocar um custo, colocar quanto você precisa investir em dinheiro para realizar aquele objetivo, colocar formas de proteger, como por exemplo até reserva de emergência ou contratação de seguro. Enfim, você vai se acautelar de várias situações que vão te fortalecer, vão calcificar toda a sua estrada para você ficar sólida e poder caminhar direitinho para poder chegar no seu objetivo da melhor forma possível. Por isso que é importante sempre trazer a ideia do seu objetivo para um projeto que você vai esmiuçar, colocar um monte de elementos, parâmetros para você realizar da melhor forma possível esse objetivo, para você conseguir realizar o seu objetivo sempre com qualidade e sempre com muita sabedoria, com muita inteligência. Feito isso, vamos para o nosso segundo pilar, que é o pilar da tolerância ao risco. Basicamente é você entender o seu perfil de investidor. Aqui é interessante entender que o risco, ele, no mercado financeiro, no mercado de investimento, ele é um pouco diferente do conceito de risco que temos no dia a dia. Risco no mercado financeiro não é necessariamente algo ruim ou algo negativo. Ele pode ser algo positivo, algo de bom também. Como, por exemplo, o conceito, né, mais claro é que o risco nada mais é que a possibilidade, a probabilidade de você conseguir obter um resultado diferente daquele que você inicialmente projetou. Então, risco no mercado financeiro nada mais é que o sinônimo de incerteza. Se fosse para deixar numa única palavra, risco seria incerteza. Incerteza de ter um resultado melhor do que você inicialmente projetou ou até mesmo pior do que você inicialmente projetou. E alguns tipos de investimentos têm um grau de incerteza maior do que os outros. Então, o mercado de renda variável, como ações, por exemplo, ele tem um grau de incerteza maior do que um mercado de renda fixa. Então, a princípio, a renda fixa é muito mais seguro que o mercado de renda variável. Por isso que alguns objetivos são muito mais indicados para aplicar na renda fixa do que na renda variável, como por exemplo sua reserva de emergência. Então, quando você entende o seu perfil de investidor, você também e alinhar com o seu objetivo, você vai saber, pô, eu quero uma reserva de emergência, embora eu seja uma pessoa agressiva, uma pessoa arrojada, talvez para esse objetivo a reserva de emergência tem que ser algo mais conservador. Agora não, eu quero uma coisa mais de longo prazo, daqui 15, 20 anos, talvez seria legal você arriscar um pouquinho mais, participar um pouco mais dessa incerteza, para ter uma rentabilidade maior, mas daqui a 15, 20 anos. Então, quando a gente fala também em perfil de investidor, a gente sempre pensa em três tipos de perfis, né? Tem o conservador, aquele que preza pela segurança, ele quer mais do que nunca ter segurança no seu dinheiro, ele não quer, em pouca hipótese nenhuma hipótese perder qualquer tipo de dinheiro, não aguenta ver a oscilação, ele quer segurança. Temos também o moderado, ele estaria ali no meio termo, vamos assim dizer. Tá? Ele é o que quer ainda assim uma certa segurança, ele quer proteção do patrimônio, mas ele se sujeita a participar um pouco mais dessa incerteza. E temos o tal do arrojado, também alguns chamam de agressivo, um investidor agressivo, porque ele está mais preocupado com a rentabilidade que propriamente a segurança. Ele troca a questão da segurança para ter uma rentabilidade maior nos seus investimentos. Ele fala, eu prefiro no curto prazo, de repente, correr o risco de ver meu dinheiro oscilar, ou até que chama de perda no curto prazo, para no longo prazo eu ter uma rentabilidade maior nos meus investimentos, da minha carteira de investimento. Eu me sujeito a participar com mais intensidade desse cenário de incerteza. E como que você vai descobrir a sua tolerância ao risco? Quando você abre uma conta na corretora, um dos passos dessa abertura de conta é você responder um questionário, que eles são chamados de Suitability, ou também chamado de API, que é Análise do Perfil de Investidor. Então você é convidado a responder um questionário, com questões que vão envolver questões pessoais, questões de investimento, de finanças, seus objetivos, e ao final vai te dar um desse tipo de perfil, conservador, moderado, arrojado, e vai indicar também alguns tipos de investimento que sejam adequados ao seu perfil. Só que eu, Leonardo, até como consultor financeiro, como educador financeiro, eu entendo que a régua do risco ou da sua aceitabilidade ao risco está diretamente relacionado com a sua educação financeira. Por que isso? Quanto mais você se educa financeiramente,
mais conhecimento você vai ter sobre o mercado de investimentos, sobre o mercado financeiro, sobre a logística, sobre a operacionalidade desse mercado, como que você operar. Isso vai aumentando a sua régua, você vai entendendo, vai se familiarizando com o tipo de investimento. Então você começa a ver que, por exemplo, o mercado de ações não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes você acha que é, ou que a renda variável, eu vou pôr dinheiro lá e já vou ficar pobre, ou até mesmo vou ficar rico. Não, você vai entender como funciona. Então, quando você se educa financeiramente, você se familiariza com os termos do mercado, com a logística do mercado, com as métricas de estudo, de apuração, de organização, enfim, tudo que envolve o mercado financeiro, você se familiariza aos órgãos regulamentadores, enfim, você consegue entender como que o mercado funciona e aí você se sente mais tranquilo e seu grau de tolerância ao risco vai aumentando naturalmente. Então é por isso que é importante você sempre se educar financeiramente, destinar alguns minutos, ou se você for tiver mais interesse, até algumas horas ao longo da semana, para estudar sobre educação financeira, sobre seu dinheiro, sobre suas finanças. É importante você sempre se educar financeiramente para aumentar a sua regra e a sua familiaridade e a sua confortabilidade em relação aos investimentos. E vamos para o nosso terceiro pilar, que é você entender o seu horizonte de investimento. O que é isso? Basicamente, você tem que responder o quando você precisa desse dinheiro que você investiu, que você aplicou, de volta para você. Por que isso é importante? É importante você casar a sua necessidade, o objetivo que você tem para aquele dinheiro, com um horizonte de investimento. Alguns investimentos eles possuem, por exemplo, prazo de carência. O que é o prazo de carência? É um período que você não pode mexer no dinheiro. Você tem que deixar o dinheiro ali parado, congelado. Na prática, é como se você não tivesse esse dinheiro para você. Alguns investimentos eles só entregam o que prometeram quando você cumpre o prazo de vencimento. Então você vai investir, por exemplo, em títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA. Ele tem um prazo de vencimento daqui a 4, 5 anos. Para você receber aquilo que foi prometido para você quando você aplicou seu dinheiro, você tem que esperar vencer esse título. Você pode até resgatá-lo antes, só que corre o risco de você não ganhar o que você estava inicialmente projetando. É o tal do risco, da incerteza. Alguns investimentos, pela sua natureza, como por exemplo a ação, não são legais para você pensar no seu curto prazo. Não tem como você colocar, por exemplo, sua reserva de emergência numa ações ou fundo de investimento imobiliário, porque a própria natureza, a característica desse investimento não é condizente com investimentos de curto prazo, com objetivos de curto prazo. Então, quando você for analisar a aplicação que você quer fazer, colocar seu dinheiro, você precisa, a princípio, ver seu objetivo, se esse tipo de objetivo é compatível, é casado com o prazo daquele investimento, se aquele investimento tem alguma regrinha sobre carência, se precisa esperar o vencimento, ou se a própria natureza do investimento daquele ativo financeiro ele é condizente com o objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você tem um objetivo de liquidez diária, você precisa de uma reserva de emergência, de uma coisa mais conservadora, de algo que a qualquer momento você vai precisar usar de forma rápida. O ideal é você procurar ativos que sejam a renda fixa, que tenha natureza conservadora, como aqueles que eu falei na aula anterior. Você não é indicado colocar uma carteira de ações, porque você pode, de repente, precisar desse dinheiro, você pode sim resgatar, você pode vender ações que você tem, só que você corre o risco de perder dinheiro. Então, por isso que você precisa entender qual é o horizonte, junto com o seu objetivo, se ele casa com o prazo que aquele investimento possui. Então, quando você tem esses três pilares bem construído, fortificado, construir a sua casinha do investimento fica muito mais sólida, fica muito mais consistente. Lógico, isso você tem que fazer antes de começar a investir, porque você corre o risco de começar a investir sem fazer isso, não só vai criar aquela ansiedade de, putz, preciso arrumar tudo, agora deu tudo errado, e como também você corre o risco de escolher investimentos descasados, errados, conforme o seu objetivo, conforme a sua tolerância ao risco, conforme o seu o seu horizonte de investimento. Então, o que você precisa fazer agora, terminando a aula? Pensa qual é o seu objetivo, pensa qual que é a sua tolerância ao risco, tenta até de repente abrir uma conta numa corretora, é fácil, é intuitivo, a própria corretora vai dando passo a passo, ali você vai descobrir qual que é o seu perfil de investidor. Às vezes na internet, jogando no Google, como descobrir meu perfil de investidor, você consegue achar algum questionáriozinho que é parecido com o das corretoras, então você já pode fazer uma brincadeira ali, uma gincana e entender o seu perfil de investidor. Paralelamente, vai estudando sobre finanças, investimentos, vai se educando financeiramente e comece também a pensar
nesse objetivo que eu tenho. Eu quero ele no curto prazo, ou seja, até um ano e meio, ou eu quero no médio prazo, vamos por aí de um ano e meio até 5 anos, ou eu quero de longo prazo, acima de 5 anos. Então eles começam a entender, para que cada objetivo tenha um prazo que eu gostaria de realizar, você torna esse objetivo em um projeto, fica mais fácil de você entender qual é a data e qual é o prazo que você quer realizar esse objetivo, e começa a ver, ó, esse tipo de investimento é legal para médio e longo prazo, ó, esse aqui é legal para curto prazo. Então você começa a entender como que funciona o mercado financeiro, e assim é que você começa a formar uma carteira de investimento, você começa a se formar como investidor de forma mais inteligente, mais consciente e mais sustentável para o seu estilo de vida, para o seu momento de vida, para o seu ciclo de vida.